Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra fundamental, o que é o Espiritismo. Muito bem, nós estamos aí nos diálogos, né? Aqui o segundo diálogo do cético, é aquele que não é incrédulo, mas acredita só vendo, né? Que nem São Tomé. Então a gente vai partir para um tema chamado médios interesseiros. Então, dá uma olhada aqui. Então, esse V de visitante, enfim, da pessoa que está entrevistando, né, tá fazendo a entrevista com Kardec, ele diz assim: antes de empreender um estudo de longo fôlego, há muita gente que deseja ter certeza de que não vai perder tempo, certeza que lhe poderia provir do fato concludente, mesmo obtido a peso do ouro. Então, você entendeu? Uma pergunta assim, olha, tá, mas se você precisa, porque o Kardec vem falando o tempo todo, você precisa estudar muito, né? Você precisa colocar muita coisa, precisa estudar, não pode ser assim, uma reunião e você vai ser convencido. Não, tem que estudar, tem que formar a sua opinião, o seu próprio conhecimento. Aí ele diz assim, tá, mas você tem que estudar muito, não tem algum jeitinho da gente pegar e ter uma amostra grátis aí, que vale a pena a gente estudar? Vamos ver o que o Kardec vai responder. Aquele que não se quer dar ao trabalho de estudar é antes guiado pela curiosidade, que pelo desejo real de se instruir. Ora, os espíritos, assim como eu, não gostam dos curiosos. Além disso, a cobiça é-lhes, sobretudo, antipática, e eles recusam-se a prestar-lhe qualquer serviço. Crer que espíritos superiores como Fénelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho, se ponham às ordens do primeiro que os chame, a tanto por hora, é fazer ideia bem falsa das nossas relações com o mundo espiritual. Não, senhor. As comunicações de além-túmulo são assunto muito grave e respeitabilíssimo para serem assim exibidas. Sabemos que os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas de um mecanismo, porquanto dependem da vontade dos espíritos, mesmo admitindo-se que um indivíduo possua aptidão mediúnica. Nada lhe garante obter uma manifestação em dado momento. Se os incrédulos são inclinados a suspeitar da boa-fé dos médiuns em geral, muito pior seria se neles encontrassem o estímulo do interesse. Com razão, se poderia suspeitar que o médium retribuído simulasse quando o espírito não auxiliasse, pois que ele desejaria de qualquer forma ganhar dinheiro. Então, assim, ele continua insistindo, né? Kardec continua insistindo. Olha, para começo de conversa, os espíritos eles não são brinquedos ou se rendem aos nossos caprichos. Por isso que precisa ter estudo, persistência, não é? Paciência. Porque se exigisse dos médiuns, por exemplo, que toda vez tinha que ter uma comunicação e uma comunicação X de tal porte, de tal interesse, de tal seriedade, a gente sabe que isso não acontece. Não há uma ciência exata neste ponto, certo? Então, os médiuns fariam o quê? Eles simulariam, por exemplo, uma comunicação. Porque, se está exigindo, né? Então, são os tais médios interesseiros. Mas vamos ver o que ele fala mais sobre isso. Além de que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras, supondo que eles consintam nisso, o que é mais que duvidoso. Em todos os casos só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos a respeito de meios e que não merecem confiança alguma, e estes mesmos, muitas vezes, encontram um divertimento maldoso em frustrar as combinações e os cálculos do seu evocador.
A natureza da faculdade mediúnica opõe-se, pois, a que ela sirva de profissão, à vista de sua dependência de vontade estranha do médium e de lhe poder ela, no momento preciso, deixá-lo em falta, salvo se ele a suprir pela astúcia. Porém, admitindo mesmo inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se produzem à vontade, seria puro acaso se, em sessão paga, se produzisse exatamente aquele que desejávamos ver para nos convencermos. Daí o que ele está dizendo é que não dá para acreditar em médium interesseiro. Entendeu? Isso faz parte de qualquer tipo de consulta mediúnica. Desde que você pague em dinheiro, em espécie ou qualquer outra coisa, significa que das duas uma. Ou o médium está mentindo, está fingindo alguma coisa, ou os espíritos que assistem esse médium têm os mesmos interesses baixos do que esse médium, que é grana. Portanto, do mesmo jeito, não são espíritos confiáveis. Pode até existir a comunicação mediúnica, mas você já pode estar preparado que aí vem enganação. E ele continua aqui, ó. Dai-se 1000 francos a um médium e não conseguireis que ele obtenha que os espíritos façam o que não querem. Essa dádiva, que viria desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo de lucro, seria antes um motivo para que ele fosse mal sucedido. Quando se está bem compenetrado desta verdade que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, não se pode deixar de compreender que não lhes agradam as solicitações de alguém que tenha a ideia de servir, se deles para ganhar dinheiro. Aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente, se deseja ser auxiliado. Portanto, se é uma verdade que a fé não se impõe, não é menos que se não pode comprá-la. Entendeu? Que fique muito claro isso sobre os médiuns interesseiros. Aí ele diz assim, este visitante, né? O cético. Compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo a bem da causa não seja indenizado quando esse tempo é roubado ao trabalho de que precisa para viver. Então o cético está dizendo assim, tá bom, vamos dizer que o espírito, o médium está trabalhando por amor mesmo. Só que ele está gastando seu tempo. Não é interessante que este médium seja pago porque ele precisa viver, né? Vamos ver a resposta do Kardec. Primeiro, será mesmo no interesse da causa que ele o faz ou no seu próprio interesse? Kardec já vai e dá uma chapuletada. Se ele deixou seu modo de vida, é porque não lhe satisfazia. E por que esperar ganhar mais em um novo ou ter menos fadigas? Não há sacrifício algum no empregar o tempo em uma coisa que se espera tirar lucro. É absolutamente o mesmo que se dissesse ser no interesse da humanidade que o padeiro fabrica o pão. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Aqui ele está defendendo o trabalho voluntário, não é? Dizendo assim, olha, não é da mediunidade que ele vai ganhar a vida. Ele tem outras possibilidades de atividade. Se ele não fosse médium, ele ia ganhar a vida que jeito? Então não há justificativa para isso, uma vez que este intermédio entre os mundos não é como se fosse um serviço dos Correios, é algo humano, não é? Não faz muito sentido ter que pagar por isso. E outra, o médium faz isso se ele quer. Então aí você já afasta os espíritos zombeteiros, uma grande parte, né? E já afasta também as possibilidades de comunicações falsas, no sentido de que o cara é médium, ele está fazendo isso para ganhar dinheiro. O que vai acontecer? Ou ele vai inventar comunicação, ou vão vir espíritos falando que o pagante quer ouvir. O pagante quer ouvir que vai casar, então o espírito vai falar que ele vai casar. E assim por diante, entendeu? Por que tem que ser gratuito? Por que essa faculdade mediúnica e na verdade, este trabalho de intercâmbio, você pode ser médium e não resolver trabalhar. Beleza, você está livre. Não tem obrigatoriedade nenhuma. Antigamente se falava no espiritismo, a pessoa é médium, tem que desenvolver. Não é todo mundo que aceita esse tem que. É um trabalho amoroso,
que tem que ser feito por amor, não por obrigação, né? Não por imposição de ninguém. Então que isso fique muito claro sempre. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram recursos no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Eles não consagram à mediunidade senão o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações, empregando parte do tempo destinado aos divertimentos e repouso. Nesse trabalho mais útil, eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. A multiplicidade dos médiums nas famílias torna, ademais, inúteis os médiums de profissão, ainda que estes ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro, se não fosse o descrédito que acompanha esse gênero de exploração. Para o que me felicito de muito haver concorrido, os médiums mercenários pululariam e os jornais viriam sempre cheios de seus reclamos. Ora, para um que fosse leal, apresentar-se, iam sem charlatães que, acusando de uma faculdade real ou simulada, fariam maior dano ao espiritismo. É, pois, um princípio, todos quantos veem no espiritismo coisa diferente de uma exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e tomam a peito a dignidade, consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda a espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente. Os médiuns sérios e sinceros, e eu dou este nome aos que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam até as aparências do que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Eles consideram uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. Entende? O espiritismo seria totalmente distorcido se Kardec não fosse frontalmente contra os médiuns pagantes. E curioso, você vai falar assim, mas existe isso? Existe. Especialmente nos Estados Unidos, até tem programas de TV onde esses médiuns ganham milhões de dólares, né, para fazer estes programas. Você deve ter assistido aí nos canais Discovery da vida e similares, que eles vão expor a mediunidade, eles filmam um médium incorporando ou falando. São o quê? Médiuns profissionais. Eles ganham a vida assim. Eles vão fazer uma comunicação de um morto, de um parente, alguma coisa assim, e cobram por isso. Então, nos Estados Unidos é muito comum. Claro que lá tem um espiritismo de Kardec, o nosso espiritismo tem, e tem amigos muito queridos lá que fazem um trabalho brilhante. Mas eu estou dizendo que existem sim outros médiuns que cobram, por exemplo, cartomante, quem joga búzios, coisas nesse sentido, os adivinhos em geral, né? Aqueles que você paga uma consulta para conversar com eles, né? Para que eles te digam alguma coisa. Estes são médiuns pagos, existem aos montes, né? Paga para fazer um trabalho, estes são médiuns pagos. Qual a certeza de que eles são médiuns de verdade? Nenhuma. Provavelmente eles têm a mediunidade, só que a usam de uma forma distorcida, né? Vivem disso. O que tende a provocar muitos enganos, inclusive eles próprios se enganam, e até quando o espírito não resolve falar, ele finge, porque a pessoa está pagando, ela precisa de uma resposta. Entendeu do perigo disso? E o tanto que o Kardec defende que os médiuns, eles fazem esse serviço por amor no tempo que tem. Inclusive, esse tempo tem que ser dividido no tempo de descanso, o tempo de passeio, de divertimento, o tempo com a família. Entendeu? Ele não vai ser o tempo todo integral. Então, por isso que o trabalho mediúnico é, via de regra, sempre voluntário. E ele continua aqui, Convinde, Senhor, apesar de seres incrédulo, que um médium nessas condições faria sobre vós uma impressão totalmente diversa da que sentiríeis, se lhe tivesseis pago para vê-lo trabalhar, ou, quando mesmo, fosseis admitido por favor, se soubesseis que atrás de tudo aquilo havia uma questão de dinheiro. Concordai que, vendo, antes animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado pela fé somente, não pelo desejo do ganho, involuntariamente o respeito por ele se vos impunha, seja embora ele o mais humilde proletário, inspirar-vos-á mais confiança, porque não há motivo algum para suspeitar-vos da sua
lealdade? Pois bem, caro senhor, encontrareis 1000 como este, contra um que não esteja nas mesmas condições, e esta é uma das causas que mais tem concorrido para o crédito e propagação da doutrina, ao passo que, se ela só tivesse intérpretes interessados, não contaria a quarta parte dos adeptos que possui hoje. É perfeitamente compreensível que os médiums de profissão sejam excessivamente raros, pelo menos em França, eles são desconhecidos na maioria dos centros espíritas da província, onde a reputação de mercenários bastaria para que os excluíssem de todos os grupos sérios e onde para eles o ofício não seria lucrativo, por causa do descrédito de que se tornariam objeto e da concorrência de médiums desinteressados, que se encontram por toda parte. Para suprir, seja a faculdade que lhes falta, seja a insuficiência da clientela, há falsos médiums que tudo aproveitam, servindo-se das cartas, da clara de ovo, da borra de café, etc., a fim de contentar a todos os gostos, esperando por esse meio, na falta de espíritos, atrair os que ainda creem nessas tolices. Se eles unicamente a se prejudicassem, o mal não seria grande, porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade, e disso se aproveitam os mal-intencionados, para dizer que é nisso que consiste o espiritismo. Já vedes, pois, senhor, que se a exploração da mediunidade conduz a cometer abusos prejudiciais à doutrina, o espiritismo sério tem razão de não aceitá-la, de repelir o seu auxílio. E aí o visitante diz: tudo isso é muito lógico, concordo. Mas os médiuns desinteressados não se acham ao dispor de qualquer, e sentimos-nos constrangidos de incomodá-los. Escrúpulos que não nos embaraçam quando buscamos aquele que recebe uma paga, convencido de que não lhe vamos roubar o tempo. Muita gente que se deseja convencer acharia muito mais facilidade se existissem médiuns públicos. Olha o termo que curioso. Médiuns públicos, ou seja, aquele que você paga e ele consulta. Eu não sei o que o Kardec vai dizer já, mas ainda este incrédulo está dizendo assim: então se esses médiuns trabalham por bondade, né, voluntário, ainda assim eu acharia, tudo isso que você falou é muito lógico, né, tá falando para o Kardec, mas eu acharia bem interessante, porque, eu não vou incomodar esse médium, já que ele é um voluntário e tal, eu preferia de alguém que pagasse, porque aí eu não vou incomodá-lo, eu simplesmente vou pagar pelo seu tempo. Eu, Evandro, acho o seguinte: daí já denota quais são suas intenções, a intenção desse cara que está perguntando, que é uma intenção leviana. Então ele vai consultar um médium para qualquer coisa, para fechar um negócio, ele vai perguntar para os espíritos. Se deve casar, ele vai perguntar para os espíritos. Qualquer coisa leviana, ele vai perguntar para os espíritos. Então, o médium sendo voluntário, barra também este tipo de intenção, o que eu acho muito interessante. Aí o Kardec diz assim: se os médiuns públicos, como lhes chamais, não oferecem as garantias precisas, como poderiam ser úteis para levar alguém à convicção? O inconveniente que assinalais não destrói os de muito mais gravidade que vos citei. Então Kardec foi até muito gentil aqui, mas ele continua explanando aqui. Buscar a ilusão antes como divertimento, para ouvir a Beluna Dicha, do que como meio de instrução. Aquele que, seriamente, deseja convencer-se encontra os meios, mais cedo ou mais tarde, se tiver perseverança e boa vontade. Porém, quando não se está preparado para tal, não é por assistir a uma sessão que se ficará convencido. Prova a experiência que, por se trazer dessas sessões uma impressão desfavorável, sai-se menos disposto à convicção, e talvez sem vontade alguma de prosseguir num estudo em que nada se viu de sério. Ao lado, porém, das considerações morais, os progressos da ciência espírita, fazendo-nos melhor conhecer as condições em que se produzem as manifestações, mostram-nos, hoje, a dificuldade material que se apresenta à sua produção, coisa de que ninguém a princípio suspeitava, a necessidade de afinidades fluídicas entre o espírito evocado e o médium. Aquilo que eu falei, o buena dicha que se fala é justamente esse conselho frívolo que se procura, tá? Ponho de lado todo o pensamento de fraude e embuste, e suponho que exista a mais completa lealdade. Para que um médium de profissão possa oferecer toda a segurança às pessoas que o venham consultar, é necessário que ele possua uma faculdade permanente universal, isto é, que ele se possa comunicar facilmente com qualquer espírito e a todo momento.
para estar constantemente à disposição cedilha maiúsculo O do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe sejam pedidas. Ora, isto é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros. E isto por causas independentes da vontade do espírito, o que não posso desenvolver aqui, porque não estou fazendo um curso de espiritismo. Olha que interessante, né? Então, um médium público, alguém que se oferece a fazer um serviço, ou um médium profissional, ele teria que ter 100% de certeza que se comunica com os espíritos o tempo todo, coisa que não existe, tá? A mediunidade, o Chico já falava, é um telefone que toca de lá para cá e não daqui para lá, ou seja, os espíritos não são nossos empregados, que a gente chama bem a hora que quiser, pergunta e eles respondem o que a gente quer, tá? Que a gente entenda isso. Então, não teria jeito de ser um médium público nesse sentido, tá? Não funcionaria. Limito-me a dizer-vos que as afinidades fluídicas, princípio do qual dimanam as faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito e não para tal outro, que, sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis, que, as mais das vezes, a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece depois de algum tempo, ou somente uma vez em 10 acontece que ela seja completa desde a primeira vez. A mediunidade, como vedes, cavalheiro, é subordinada à leus de algumas ordens orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isto é um obstáculo para a mediunidade de profissão, pois que a possibilidade e a exatidão das comunicações são um produto de causas que não dependem do médium nem do espírito. Tá? Lembrando que a gente está falando de pessoas do lado de lá e do lado de cá, sempre. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho, nem por sistema, mas porque os próprios princípios que regem as nossas relações com o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessárias naquele que se põe à disposição do público e a quem o desejo de satisfazer a clientela, que lhe paga, arrasta ao abuso. Não concluo, do que tenho dito, que todos os médiums interesseiros sejam charlatães, digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita de velhacaria. Quem deseja convencer-se deve, primeiro que tudo, procurar elementos de sinceridade. Velhacaria, adorei esse termo, não conhecia. Mas enfim, é isso. Hoje a gente encerra o nosso estudo. Espero que você tenha compreendido por que a mediunidade é como um trabalho, quando você aceita trabalhar, tem que ser voluntário. Não pode ser para nenhum fim escuso, né? Pagamento de qualquer tipo. E aí, lamento informar, se você é médium para vender livro, aí eu vou botar o dedo na ferida, né? Se você é médium com o único objetivo de vender livros, você é um médium profissional, mesmo em nome do espiritismo. Se a sua vida, se você parou a sua profissão para fazer só isso, aí você é um médium profissional. Ah, não, mas eu não cobro consulta, não sei o quê. Beleza, mas você vive da renda dos seus livros. Entendeu? Que podem ter sido escritos mediunicamente ou não. Daí fica o questionamento, porque como médiuns pagos, né, são muito fáceis de serem enganados pelos espíritos, ou quando o espírito não vem, ele finge que está escrevendo um livro mediunizado e não está. Então, quando eu falo para vocês, primeiro estudem as obras fundamentais do Espiritismo, para a gente aprender tudo isso e ver o que acontece no próprio movimento espírita brasileiro, por exemplo, e poder distinguir o joio do trigo. Tá assim, ó, de médium profissional com carinha de santo, que só vende livro, e o tempo todo está escrevendo livro e está vendendo livro e muitas vezes é venerado, tá? É venerado. Aí você vê, qual a obra que este médium faz? Nenhuma. Ele vive da venda de livros, tá? Como escritor, qualquer um pode escrever e sobreviver da venda dos seus livros. É um trabalho
digno como outro qualquer, mas não me venha dizer que isso é atividade mediúnica ou que foi escrito por esse ou aquele espírito. Abramos os olhos. Vamos aprender a enxergar as coisas como elas são. Vamos deixar para trás, nós estamos aqui estudando tanto o Espiritismo e tanto as outras obras fundamentais também, é justamente para abrir a nossa visão. Já não somos mais criancinhas inocentes, já sabemos identificar o que é o Espiritismo, o que pode, o que não pode, o que é característica e o que não é. Então, abra o olho com estes médiuns, vendedores de livro, com esses médiuns, vendedores de conselho, com esses médiuns, leitores de futuro. Né? Hoje a gente aprendeu que o buraco é mais embaixo, não é bem assim. Tá bom? Eu te espero então no próximo programa que a gente vai falar sobre médiuns e feiticeiros. Olha que curioso a comparação de uma coisa e da outra. Eu te espero, você não vai perder, né? Até lá. Tchau.